já pensou sobre essa pergunta? Quem é Deus? Eu quero te convidar a pensar seriamente sobre essa pergunta. Quem é Deus para você? O que Deus significa para você? O que Deus representa para você? Às vezes nós temos uma série de informações sobre Deus, mas na verdade corremos o risco de não conhecê-lo verdadeiramente. Quem é Deus para você? Essa pergunta não pode ser respondida apenas com algumas informações, apenas a gente conhecendo algumas informações sobre Deus ou tendo algumas referências sobre Deus simplesmente. E aí eu quero usar 3 ilustrações para nos ajudar a entender e a responder essa pergunta sobre quem é Deus. A primeira ilustração é sobre nós pensarmos num avião. Há uma diferença fundamental entre nós olharmos para o céu, por exemplo, e visualizarmos o avião passando lá a tantos e tantos quilômetros de distância e vê-lo num tamanho muito pequeno. Mas faz uma diferença nós irmos, por exemplo, a um aeroporto e vermos um avião pousado e imaginamos a total diferença que há no tamanho de quando nós estamos perto dele ou quando nós o vemos lá em cima, tão distante. Essa ilustração nos ajuda a entender o tamanho de Deus. Quanto mais perto nós estivermos de Deus, maior será o tamanho de Deus sobre a nossa vida. Uma segunda ilustração que nos ajuda a entender é uma história, uma ilustração que diz que um homem foi cortar o seu cabelo e conversando com o cabeleireiro e tentando falar sobre Deus, então o homem se volta para ele e diz: Deus não existe. O homem então sai do salão um tanto quanto sem respostas e ao chegar na rua encontra um homem barbudo, de cabelo comprido, e ele então pega o homem e volta para o salão. Voltando-se ao salão, ele volta para o cabeleireiro e diz: cabeleireiros não existem, barbeiros não existem. E o homem então diz: claro que existem, aqui estou eu. E ele então diz: não, se você existisse, não existiriam homens de cabelo comprido, de barba, como este homem. Você me disse há pouco que Deus não existe, porque existe tanta miséria, existe tanta corrupção, existem tantos problemas no mundo, então Deus não existe. E aí o barbeiro então se volta para aquele homem e diz: é claro que eu existo. O problema é que esse homem não veio até mim para que eu pudesse cuidar do seu cabelo, da sua barba. E o homem então responde: Deus existe. O problema é que nós não o procuramos como nós deveríamos para que ele pudesse cuidar de todas as coisas. E a terceira ilustração que eu quero te convidar a pensar é pensar em um vizinho, por exemplo, alguém que nós conhecemos, sabemos talvez o nome, sabemos algumas referências sobre a sua família, sabemos o seu local de trabalho, mas não temos um contato, não temos um convívio. Esse vizinho nunca esteve intimamente na nossa casa, por exemplo, não tem a liberdade de abrir a geladeira. Nós, por sua vez, nunca almoçamos, nunca fizemos uma refeição na casa desse vizinho. Ou seja, conhecemos, mas não há um relacionamento de intimidade. E num determinado dia, na sua casa como na minha, o gás sempre deve acabar nas horas mais improváveis e quando tudo está fechado. E num determinado dia o gás acaba e você pensa: talvez o meu vizinho possa me ajudar. E você vai à casa dele e esse vizinho é simpático, é alguém muito acessível. E você vai até ele e ele diz: claro, posso te ajudar sim. E ele te empresta então um botijão de gás cheio. E você volta para casa com o seu problema resolvido. Às vezes, Deus é essa pessoa na nossa vida, alguém que resolve os nossos problemas, alguém que nos socorre no momento de apuro, mas nós não temos intimidade. Nós só desfrutamos dele em um momento de necessidade, quando nós precisamos para algo. Afinal de contas, quem é Deus? Quem é Deus na nossa vida? Alguém que nós vemos muito distante de nós ou alguém que nós vemos muito perto e tão perto de nós a ponto de vê-lo a sua grandeza? Quem é Deus? Alguém que existe, alguém que nós vamos até ele e recorremos a ele, como no caso do barbeiro, ou no caso do vizinho que nos empresta a botija de gás. Quem é Deus? Alguém que nós buscamos apenas no momento da dificuldade, da necessidade, ou alguém que nós temos um relacionamento? A distância determina a intimidade e o conhecimento. Deus deseja um relacionamento próximo, que denote intimidade e conhecimento. Quanto mais próximo nós estivermos de Deus, mais nós o conheceremos. Quanto mais próximos nós estivermos de Deus, mais nós saberemos falar sobre Ele, mais nós teremos intimidade e conhecimento sobre Deus, e não apenas informações. Quem é Deus? Deus é aquele que enviou o seu Filho Jesus a nós por amor. Deus é aquele que nos ama.
Nesse tempo de Páscoa, Páscoa é ressurreição, Páscoa é libertação, Páscoa é vida, Páscoa é a passagem da morte para a vida. O verdadeiro sentido da Páscoa não é o chocolate que nos adoça, o verdadeiro sentido da Páscoa é o amor que nos transforma. Deus é aquele que nos ama e nos chama para um relacionamento mais próximo com Ele. Que Deus te abençoe e que haja na nossa vida muito mais informação, mas que haja mais conhecimento sobre Deus na nossa vida. Que nós tenhamos menos informações de quem Ele é e mais conhecimento verdadeiro da sua presença. Deus te abençoe. Feliz Páscoa em nome de Jesus.